Bem-vindos a mais um episódio do Artigo 2º. Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD. Eu sou a Ana Catarina Mendes, eurodeputada dos Socialistas e Democratas. E hoje vamos debater três temas Para variar. Como é habitual. Estamos a gravar a partir de Estrasburgo, hoje que é um dia importante no debate do Estado da União, mas já lá vamos. Vamos começar pela rentrée política no nosso país. Este mês, o último mês que foi marcado por vários momentos por parte do Governo e da oposição. Eu gostava de começar por destacar a reforma do Estado, que foi a novidade que foi trazida pelo Governo que está agora em funções e que está sob a liderança do Ministro Gonçalo Matias, que no fundo vem dar uma nova, ou tentar resolver esta relação de uma certa desconfiança que se criou entre o cidadão e o Estado, com uma reforma grande da administração pública, do ponto de vista da redução da burocracia, dos custos administrativos, e que acabou por ter como pontapé de saída o ministro Fernando Alexandre como protagonista na pasta da Educação e da Ciência, e que veio anunciar uma reforma profunda através de, entre outras coisas, da extinção da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e da Agência Nacional da Inovação, mas com talvez o pilar de toda esta reforma seja a simplificação com maior responsabilização. Aliás, creio que foi isto que disse o Primeiro-Ministro numa das últimas declarações que proferiu recentemente, e que a vontade é que cada redução burocrática seja acompanhada por uma penalização reforçada para infrações. E, portanto, nós estamos numa caminhada para restabelecer essa relação de confiança, como eu dizia, que acho que é a base da reforma do Estado, e que muitas vezes aquilo que acontece é que os cidadãos têm uma grande frustração quando lidam com uma Câmara Municipal, com um serviço de administração pública, e isso tem que mudar e, portanto, está na base de algumas medidas que estão a ser tomadas. O Primeiro-Ministro também anunciou algumas na Universidade de Verão, em Castelo de Vide, há umas semanas, e que tem muito a ver com a redução da necessidade de documentação quando há iniciativa privada para investimento, para a compra de uma casa. Portanto, são várias as coisas que estão em curso, e eu gostava de destacar este momento como um momento que seja definidor para a política nacional, mas sobretudo, e queria reforçar isso, de uma relação de maior proximidade e de maior confiança entre o cidadão e a administração pública, que é a forma como eu vejo este início de reforma mais generalizada, e que agora também será setorial e que passará pelo anúncio da reforma laboral, e em particular naquilo que diz respeito à reestruturação dos serviços da administração pública. Ana, tu provavelmente discordas de mim. Claro. Como é evidente, como é sempre. Eu concordo com o princípio de que deve haver simplificação da burocracia, redução da burocracia e a melhoria da relação de confiança entre as instituições e o Estado. Duas perplexidades nesta reforma do Estado, no início da apresentação desta reforma do Estado, e esses não são os meus temas para a rentrée política que eu trazia, mas já lá irei. Mas não vou desperdiçar esta oportunidade para dizer o anúncio que foi feito da extinção da Fundação de Ciência e Tecnologia é, do meu ponto de vista, um erro, e um erro grave. Um erro por duas razões. A primeira, porque os próprios investigadores foram apanhados de surpresa, sem saber o que vai acontecer à FCT. Segundo, porque não se percebe o que é que se pretende com a FCT. E eu gostava de relembrar todos que há muitos investigadores hoje em Portugal que são investigadores de renome internacional e europeu, não apenas no espaço europeu, mas em termos internacionais, que foram formados por causa da Fundação da Ciência e Tecnologia, porque a ciência e a tecnologia foi um pilar essencial ao longo dos últimos 30 anos para que as pessoas pudessem qualificar-se e pudessem estar ao nível dos melhores
do mundo. Nós temos muitos investigadores que estão espalhados por este mundo fora e a mim causa-me alguma perplexidade porque não sei o que é que vai acontecer à ciência e tecnologia, porque foi anunciado como a grande medida e a primeira medida da reforma do Estado, a extinção da FCT, sem dizer o que é que vai acontecer. Porque do meu ponto de vista, não basta dizer, é preciso cortar vários organismos, várias instituições, é preciso explicar porque é que se corta, onde é que se corta, como é que se corta e qual é o objetivo. Mas o Ministro anunciou como é que faria essa reestruturação. Eu devo dizer que os adequada. anúncios do e que até vai Ministro passar a ser Fernando Alexandre são anúncios que me começam a deixar um bocadinho preocupada com o futuro. Segundo anúncio, que não tem a ver com a reforma do Estado, mas já agora tem a ver com o Ministro Fernando Alexandre, eu não consigo entender como é que um governo que diz que está preocupado com os mais jovens, e tu aqui tens defendido muito a política do IRS, da redução do IRS que nós defendemos e que depois alteraram, do meu ponto de vista não foi para melhor, mas pelo menos mantêm a redução do IRS, e colocam neste momento os jovens a dizer, ao mesmo tempo que aumentam as propinas, colocam os jovens a dizer ou beneficiam da redução do IRS ou beneficiam da devolução das propinas. Do meu ponto de vista é também uma coisa errada por uma razão. Quando os estudantes, a proposta de devolução das propinas era cumulativa com o IRS para que possam ter um pequeno pé de meia, que é muito reduzido, como nós sabemos, mas é um início e um estímulo à sua autonomia, ao mesmo tempo que tinham a redução do IRS. Portanto, isto para dizer, esta rentrée política com o Ministro Fernando Alexandre deixa-me um bocadinho preocupada. Da rentrée política, eu acho que é preciso nós falarmos da legislação laboral. O que tu dizias sobre a legislação laboral aparecendo como uma grande reforma. Eu tenho a vantagem de ter sido aluna nas aulas teóricas da professora Rosário Ramalho, ter sido aluna de Direito do Trabalho e de poder dizer que foi uma boa professora de Direito do Trabalho. Dito isto, uma boa professora de Direito do Trabalho não quer dizer que esteja a ser uma boa ministra do Trabalho. Eu acho que vai aumentar esta reforma, tal qual está anunciada, e agora vai ser discutida com os parceiros sociais e com o Parlamento, mas para ser muito breve, tal qual está, vai aumentar a precarização. Há medidas que eu não acredito que tu concordes com elas. Desde logo, essa coisa de que tem que ter um atestado de amamentação, porque há muitos falsos atestados de amamentação. Eu também acho que é preciso ver o que é o absentismo. Não acho que uma mulher, por estar a amamentar, deva ser penalizada nos seus direitos laborais. São dois exemplos que eu deixo aqui, mas acho que devemos voltar a eles mais tarde. Eu acho que o verão ficou marcado por um desnorte do governo. Desnorte porque onde se cortou na prevenção dos incêndios, em alguns meios, notou-se descoordenação no terreno, e eu não gosto, como sabes, não faço política com o sofrimento dos outros e não quero fazê-la, mas senti no terreno aquela... a conferência de imprensa da Administração Interna, um desastre do ponto de vista político, onde as pessoas queriam calma e respostas tiveram uma total ausência de resposta do governo. Acho que na saúde as coisas não estão a correr bem e acho que para quem dizia que em meia dúzia de dias resolvia o problema da falta dos professores, voltamos a um ano letivo, a um início de ano letivo com falta de professores atribuídos nas escolas. Mas são os meus pontos e não queria demorar muito. Sim, bem, eu gostava de rebater aqui uma questão acerca da reforma laboral. Quer dizer, nós se calhar até podemos fazer um outro programa sobre isto. Acho que era importante. Mas o foco, eu creio que, bem, enfim, podemos até concordar que pode-se dizer que é legítimo que a comunicação não terá sido a melhor, mas também, e isso levou a receios e a comentários, diria, até desnecessários, mas eu acho que não é o cerne da reforma laboral que a Ministra quer implementar em Portugal. A forma como eu vi a reforma, é uma reforma que, por um lado, protege os direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo dá a capacidade de resposta sobretudo às pequenas e médias empresas, às micro, pequenas e médias empresas, para terem uma maior flexibilidade na forma como gerem determinados processos laborais,
e até mesmo esta reforma antecipa a profunda alteração que se está a verificar pela introdução da inteligência artificial e de outras tecnologias. Mas tinhas essa resposta na agenda do trabalho digno, que eu creio que são muito relevantes, uma agenda e que fazem com respaldo europeu. E que fazem parte desta reforma laboral. E, portanto, eu não acho que seja justo capturar essa reforma maior, apesar de, como eu disse, considerar legítimo as críticas que surgiram relativamente à comunicação, mas não embarco na ideia de que essa é a visão da reforma laboral, porque a reforma laboral vai muito além disso. Vamos ver. Começaram as discussões agora no Parlamento, vamos ver. Mas nós vamos passar já para outro tema. Ao tema, talvez ao tema central de hoje, apesar de nós provavelmente concordarmos com muitas das coisas que foram ditas pela Presidente da Comissão Europeia no debate do Estado da União. Houve aqui vários elementos que eu gostava de destacar. Tem a ver, o primeiro dos quais talvez a frase que Ursula von der Leyen no fundo escolheu para dizer: nós temos uma nova ordem mundial e portanto precisamos de, não podemos ficar a olhar para o passado, temos que agir, e portanto este é um reconhecimento de que temos mesmo que liderar. E se me permites o comentário, é uma das coisas que eu estava a sentir falta, sobretudo nestas últimas semanas, e que se tem sentido também, pelo menos no meu grupo político, uma certa, até diria, desorientação, por vários motivos. Quer dizer, tivemos ao longo deste verão as negociações com os Estados Unidos da América, portanto, do acordo comercial, e para o qual também é relevante, que eu parece-me que não é o acordo ideal, é o acordo possível, mas que foi amplamente criticado pelo teu grupo político, pelos socialistas, e também gostava de saber o que é que os socialistas pensam sobre este acordo. Mas o que eu queria dizer tem mais a ver com um certo desamparo que existe atualmente, e que eu creio que Ursula von der Leyen veio aqui vincar. Bem, nós temos que continuar este caminho que adotámos e percebermos que estamos num mundo em que temos que confiar mais nas nossas fronteiras internas, e eu creio que esse é um ponto relevante. Falou durante muito tempo sobre a Ucrânia, não estou a criticar falar sobre a Ucrânia, como é evidente, que tenho estado sempre ao lado da Ucrânia e solidária com o povo ucraniano, mas de facto foi um discurso muito vincado na Ucrânia e depois na segurança europeia. O que é que eu acho que, para mim, uma das questões fundamentais que ficou a faltar tem a ver com nós percebermos exatamente aquilo que a Comissão já fez para eliminar as barreiras que ainda existem no mercado interno e que nos condicionam do ponto de vista económico, da nossa competitividade, e que depois nos levam a uma certa fragilidade, se quisermos, acho que podemos admitir isso, junto de outros parceiros e de outras geografias do mundo. Ursula von der Leyen, a Presidente, falou sobre isto, falou em particular dos setores do mercado de capitais, de energia e telecomunicações, e até mesmo no setor da ciência, e que eu creio que continuam a ser, de facto, muito importantes e continuam a faltar no compromisso, até não só do meu grupo político, mas eu diria de mais grupos políticos que são pró-europeus, europeístas, e que veem na Europa a resposta a muitas das dificuldades económicas que nós temos do ponto de vista do comércio internacional. Portanto, para mim, foi uma das coisas que faltou, foi percebermos exatamente, o Parlamento perceber bem o relatório de Henrique Coletta e depois de Mário Draghi já tiveram as consequências neste patamar. Faltou isso, mas de resto acho que foi um discurso muito corajoso, e nós até vamos falar sobre um dos temas que ainda temos, Gaza, que foi um discurso muito corajoso por uma Presidente alemã, e que teve a postura que teve relativamente ao anúncio que fez sobre a suspensão parcial do acordo de comércio com Israel, a suspensão do Horizonte Europa com Israel, e que, portanto, são medidas, e o reforço do apoio à ajuda humanitária à Palestina, e que foi muito relevante e que, de facto, também gerou algum celeuma, pelo menos daquilo que eu pude apurar até agora, e que também merece alguma reflexão. Mas estes são os pontos que eu gostava de destacar. E passo. Eu estou de acordo contigo num ponto, que é, eu sinto que os cidadãos europeus olham para a Europa e estão à espera de mais, e de resposta. E nós, na verdade,
este verão com o acordo com os Estados Unidos, que é um acordo possível, é verdade, onde é preciso manter as relações multilaterais e transatlânticas, é verdade. Mas então tu defendes o acordo de comércio. Mas é um acordo que, do meu ponto de vista, vai ser muito penalizador para a nossa economia, e falo em Portugal, por exemplo, para as pequenas e médias empresas. Aliás, olhando para aquilo Mas qual é que era a solução? Olhando para a quebra das exportações no último trimestre, devo dizer que fico ainda mais preocupada com este acordo, mas julgo que agora o Parlamento terá uma palavra a dizer sobre parte do acordo, mas a verdade é que foi a negociação possível. Eu não gostei de ver a imagem dos líderes europeus numa subserviência... Faltou o Presidente do Conselho Europeu, de uma subserviência a Trump. Uma ausência relevante. E acho que o Pacheco Pereira tem muita razão quando escreve esta semana sobre o medo que assaltou de repente os líderes políticos pelo mundo, sobretudo o medo a Putin, o medo a Netanyahu e o medo a Trump, e isso está a gerar uma coisa que hoje Ursula von der Leyen diz neste Estado da União, que é mesmo a geopolítica está a mudar, e a verdade é que acelerou muito, de forma um bocadinho inexplicável, nos últimos anos. Eu destacaria do debate 2 do Estado da União Europeia como pontos positivos o compromisso com a habitação e o compromisso com a necessidade de haver uma política de habitação. Há um problema social assumido por Ursula von der Leyen. Eu recordo que o PST e Paulo Rangel, à época, aqui eurodeputado, criticou muito. Eu também critiquei. E tu também. Quando em setembro de 23 o António Costa escreve à Presidente da Comissão Europeia, em nome do Estado português, a dizer é preciso que a Europa se preocupe com este problema. Mas aí foi uma desresponsabilização de António Costa. Não foi. Foram 7 anos ou 8 anos. Não, estavam feitas as opções. Não, estavam feitas as opções sobre a habitação. A minha crítica, à época, era essa. Estavam feitas as opções sobre a habitação, estava feito o desenho do PRR para a habitação, e há uma consciencialização naquela altura de António Costa. Eu devo dizer, eu estava ao lado e portanto sei o que é que se passou, no governo. E António Costa tem uma preocupação, que é isto não se responde a uma crise desta dimensão, cada Estado-membro sozinho. É preciso uma política comum de habitação que possa dar resposta, e finalmente ela aparece, e eu acho mesmo que é muito positivo. Atenção que eu não estou contra. Que depois eu nós estou contra a desresponsabilização dos governos, mas que não é existe verdade. pela Mas não é verdade. prioridade, que aquele tema, assim como eu acho. até já tinha referido vários... Mas eu fui presidente da Juventude do PPE. Sim. E, portanto, conheço bem as dificuldades que os jovens têm no acesso ponto? à casa. Mas a questão é, temos todos que fazer a nossa parte, e, portanto, não podemos, de repente, depois de não termos feito nada, e aí era a base do meu argumento, não ter sido feito nada no parque público, enfim, nas políticas de habitação. Mas deixa-me só terminar para dizer uma coisa. Não podemos olhar de repente para Bruxelas e agora resolvemos o problema. Assim como nós respondemos coletivamente à questão do Covid. Até porque a habitação foi uma das prioridades. Respondemos coletivamente e nenhum Estado se desresponsabilizou, e Portugal, aliás, liderou na vacinação dos seus cidadãos, liderou em termos europeus essa vacinação. E a resposta foi uma resposta comum. E, portanto, eu acho mesmo que a questão da habitação não é uma questão para nós olharmos sozinhos, não é possível olhar sozinhos, e é preciso uma política comum que possa ajudar a nós resolvermos e a termos... Portugal foi penalizado ao longo dos anos de não ter tido uma política pública de habitação. E isso paga-se, como é evidente. Por opção, não é? Não, eu estou a falar dos últimos 30 anos, não estou a falar dos últimos 8 onde se tentou fazer. Na maioria dos 30 anos, nós não vamos conseguir chegar aos outros temas. Portanto, a governar. Segunda nota que eu acho que nós falaremos a seguir, que eu acho que foi corajosa, e finalmente... Eu tenho pena que há um ano, eu acho que cada intervenção que faço aqui no Parlamento sobre Gaza, peço a suspensão do acordo comercial entre a União Europeia e... Que também já tinha sido pedida por alguns Estados-membros no Conselho, incluindo Portugal, foi dos signatários da Carta. Acho que é muito importante que hoje o Ursula von der Leyen tenha tido a coragem de dizer que o que estamos a assistir é inaceitável e que é preciso tomar medidas mais drásticas, já lá iremos. Onde é que eu fico preocupada?
Bom, sobre a Ucrânia é evidente, há o compromisso da União Europeia de continuar a apostar na defesa da União Europeia, que devo dizer, com uma tónica muito importante, a defesa não é apenas uma defesa militar, é a defesa das nossas democracias sobre aqueles que, muitas vezes o PP aqui quer ouvir que é extrema-direita, mas que a extrema-direita faz de ataques à nossa democracia todos os dias. Hoje o debate da imigração foi um debate inenarrável, baseado em percepções e não em factos. Quando os factos desmentem, a extrema-direita continua a lançar o anátema do preconceito, da xenofobia e do medo, e eu isso acho que é deplorável. Mas acho que Ursula von der Leyen esteve bem quando disse que é preciso defender as nossas democracias. Resta saber quando é que a Comissão Europeia entrega a este Parlamento o relatório sobre o estado da saúde da democracia, não é o Estado de Direito, mas sobre o Democracy Shield. Ponto que eu vejo com mais dificuldade, e com isto termino, senão não passamos ao tema de Gaza. Se quiseres podes introduzir também já o tema de Gaza. É o tema do MFF e de como é que vão ser as discussões daqui para a frente. Eu tenho algumas dúvidas sobre o que vai ser o Fundo Social Europeu e as verbas que vão estipular-se para o Fundo Social Europeu. Tenho algumas dúvidas que a PAC possa ser incluída neste bolo chamado Planos Nacionais, em que cada um depois define quanto é que vai, que percentagem vai para cada área. A proposta do MFF também sofreu críticas por parte do PPE. E portanto eu acho que nós vamos conseguir ter um MFF que vá ao encontro das necessidades. Um orçamento de longo prazo. Um orçamento de longo prazo ao encontro das pessoas. Eu volto a Gaza para dizer, foi muito importante 3 coisas em Gaza, e com isto entramos no tema de Gaza, que me parece que com ele podemos concluir o nosso programa, porque concordamos ambas que a fome não pode ser a arma em circunstância alguma, concordamos ambas, ou não, mas eu acho que António Guterres tem razão, o Tribunal Internacional tem razão, o que nós estamos a assistir é o extermínio de um povo, e um extermínio de um povo é um genocídio. Esteve bem a Ursula von der Leyen quando disse não queremos silenciar e por isso vamos tomar algumas iniciativas. Do meu ponto de vista, é muito importante que a suspensão do acordo comercial exista. É muito importante que não esqueçamos que neste conflito o Hamas não pode ser perdoado daquilo que tem sido a sua atuação terrorista, mas a denúncia de Ursula von der Leyen de que a autoridade palestiniana tem sido cortada financeiramente, tem sido estrangulada na sua ação, é também um anúncio, um remoque ou uma chamada de atenção àquilo que tem sido a atuação de Israel e de Netanyahu sobre Gaza, e também as sanções aos Estados, não só aos colonatos, mas também àquilo que são os ministros que vão pactuando com a situação que está a acontecer. E, portanto, vamos ver se daqui nós temos ações mais concretas e não apenas as camisolas vermelhas, que são importantes no Parlamento no dia de hoje, mas é mais importante que nós tenhamos uma ação efetiva, e desse ponto de vista acho que há aqui caminho para fazer. Sim, eu creio que, como eu já tive a oportunidade de me referir a Gaza, que foi um dos pontos, enfim, dos pontos fortes e até surpreendentes do discurso de von der Leyen, precisamente porque ela é alemã e, portanto, é um exercício muito difícil depois de, podemos dizer isto, dos traumas que ainda existem relacionados com a Segunda Guerra Mundial e que enfim, fazem parte da cultura alemã. Ela ter anunciado as medidas que anunciou e que agora a bola vai passar para o lado do Conselho Europeu, porque a proposta que ela fez passa necessariamente, a proposta de suspensão parcial do Acordo de Comércio passa... E vamos ver como se comporta o Conselho Europeu. Com o Conselho Europeu. Já houve no passado uma carta assinada por vários governos, entre os quais o governo português, a pedir a discussão da suspensão, mas eu creio que o anúncio de hoje resulta de uma situação que se está a tornar absolutamente insustentável e para os quais é dado momento inegável os excessos e até as linhas vermelhas que já foram ultrapassadas. Relativamente à questão que apontavas, relativamente ao genocídio, eu creio que é muito importante o Tribunal de Haia ser trazido a esta discussão. Eu não tenho capacidade para declarar
se existe ou não um genocídio. Para mim é evidente que já foram ultrapassadas muitas linhas vermelhas, mas creio que era importante haver esse envolvimento e, portanto, agora estou na expectativa para perceber quais é que são os desenvolvimentos que haja rapidamente um cessar-fogo no Conselho Europeu, mas que, de facto, seja possível a paz no Médio Oriente, em Israel, porque aquilo que está a passar-se está, no fundo, a contaminar a possibilidade da solução dos dois Estados, que eu acho que esse também é um ponto relevante e nós não podemos, em momento algum, abandonar essa também na Ucrânia, e nós estaremos, claro, ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário, mas são momentos de grande complexidade para os quais eu fiquei surpreendida e deixo esta nota final com a bravura da Presidente da Comissão e que, pronto. Mas acho que temos nós o nosso programa de rentrée política também, e tendo acontecido a desgraça que aconteceu e a tragédia que aconteceu no Elevador da Glória, o artigo 2º devia deixar aqui uma palavra de solidariedade Sim. aos familiares das vítimas. Sem dúvida, e as melhoras aos feridos, porque acho que foi um trágico acidente, que se apurem as responsabilidades que tiverem a apurar, mas hoje uma palavra nossa deste programa. Nem mais. Eu solidariedade. Subscrevo integralmente. E, portanto, nós voltamos. Hoje damos por concluído mais um episódio do Artigo 2º. Vamos trazer novidades já no próximo episódio em outubro. Continua a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Nós vamos pedir a vossa ajuda brevemente. Até lá!